Ontem, na conferência, fechando, meu esposo estava pregando sobre a eternidade, falando um pouquinho, e eu, no final, estava andando e fui cumprimentar uma pessoa que estava aqui, que não é dessa igreja, veio para participar, tem vindo aqui algumas vezes. E ela falou assim para mim, eu não estou conseguindo nem levantar para ir embora, eu fui muito impactada pela palavra. E assim, poucas vezes eu escuto pregações e mensagens sobre céu e inferno, sobre a eternidade. Né? Escuto, mas eu ando por muitas igrejas, eu tenho visitado muitas igrejas para decidir onde eu vou ficar. Eu já sou cristã há muito tempo, mas eu, de fato, há muito tempo não escutava uma mensagem sobre a eternidade. E nós queremos, queridos, com certeza, reafirmar, sabe, o nosso coração, o nosso chamado de priorizar, lá em Mateus 6,33, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus significa tirar os olhos da terra e fixar os nossos olhos no reino de Deus, que também nós podemos reafirmar aqui a eternidade. E para isso, ganharmos pessoas para Jesus, falarmos da salvação, para levarmos o máximo de pessoas para habitar na eternidade para sempre conosco. Quantos habitarão aqui na eternidade? Quantos têm aí certeza que estarão na eternidade com Deus? Amém? Amém. Tema desta mensagem, cidadãos do céu. Sabe, eu sou casada há 20 anos com um suíço, com o pastor Ralph. E eu, estando lá na Suíça, morando, claro, né, ser regularizada lá, imediatamente nós entramos em contato com as autoridades e eu tirei, então, tiramos a minha identidade para eu poder estar lá, morando na Suíça. Ok, mas essa identidade tem que ser renovada a cada ano. Então, nós demos a entrada no passaporte, para eu ter um passaporte suíço. É um pouco complicado, demora um pouco. Até a pessoa que nos atendeu, ela falou, olha, deve demorar um pouquinho, né? Bom, o processo foi um pouco engraçado, e eu passei por alguns testes, né, no alemão, mas o resultado foi que em poucos meses, antes de eu vir para cá, eu recebi pelo correio o meu passaporte, então agora eu sou uma cidadã suíça. Glória a Deus, né? Não mudou em nada, né? Está lá o passaporte vermelho, mas hoje eu tenho dupla cidadania. Eu sou cidadã brasileira e sou cidadã suíça. Agora, eu não sei quantos lembram aqui de uma mensagem que o pastor Ralph pegou o passaporte dele e jogou lá do outro lado. Quantos estavam aqui? Quando ele jogou o passaporte dele lá do outro lado. Falando sobre a cidadania dos céus. E o quanto realmente você... eu sou brasileiro, eu sou suíço, eu sou americano, eu sou inglês, eu sou português. O valor que tem. E quando eu recebi aquele passaporte suíço, claro, uma grande vitória para nós. Nós vamos economizar muitos gastos. Esse passaporte vai abrir as portas para eu viajar para mais lugares ainda que não vou precisar de visto. Claro, nos dá uma segurança pelo fato que eu vou estar lá. Mas eu já não tinha... eu sou cidadã brasileira. Sou cidadã suíça. Mas eu ali, falei para várias pessoas na nossa igreja lá, eu falei, olha, o que eu tenho maior assim, alegria, que eu tenho um passaporte, eu sou cidadã dos céus. A minha cidadania não é brasileira, suíça, americana, ou capixaba, lá do interior do Espírito Santo. A minha cidadania é dos céus, porque é lá que eu vou passar a eternidade. E eu fiquei pensando uma forma de exemplificar para você, e, sei lá, acho que eu vou tentar pegar aqui o menor grão de poeira que tiver aqui no chão. Tem pouca, não tem muita, não. Queridos, nós podemos comparar a nossa vida aqui na terra com a eternidade que vamos habitar para sempre no céu, os que entregaram a sua vida para Jesus e vivem com o Senhor Jesus. Como essa pequena poeira aqui, e poderíamos considerar que todo este salão, ou aliás, vamos estender para muitos lugares, mas eu gostaria de
Vamos trazer assim uma proporção talvez de 0,1%, como se esse palco aqui fosse a eternidade. E este pequeno grão, que talvez você nem vai ver, fosse a nossa vida aqui na terra. Desprezível, pequeno. O tempo que passamos aqui na terra, chegando a 70, 80, com saúde, ou talvez a 100, 120 anos, o máximo, não se compara à eternidade, a uma vida inteira que passaremos no céu. Mas nós nos esquecemos muito disso. Nós vivemos a nossa vida com o nosso passaporte brasileiro, cabofriense, morador da região dos lagos, carioca, como se a nossa vida terrena, os nossos anos aqui fossem muito maior, muito mais importante do que todo o tempo que vamos passar na eternidade. O dia a dia, correrias, pressões, tanta coisa parece tirar o nosso foco do que aonde nós vamos passar a maior parte da nossa vida. E o quanto a nossa vida aqui na terra é tão passageira. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Pouco temos pregado sobre céu e inferno. Na Europa e na Suíça, pregar sobre céu e inferno, pregar a palavra de Deus, para uma sociedade envolvida tanto no humanismo. E o humanismo está chegando no Brasil, que significa muito voltado para a humanidade, para a pessoa, para o eu, para a vida aqui na terra. Pregar sobre ser uma cidadã dos céus, pregar sobre viver na eternidade, pregar sobre céu e inferno. Eu diria que é como Spurgeon tem uma frase: é sermos ousados para falar a verdade em dias de mentira. Spurgeon diz isso. Sermos ousados para falar a verdade em dias de mentira. O que é isso? Enquanto está todo mundo meio que vivendo uma farsa, uma mentira, ou talvez um evangelho até meio que romântico, meio que, não, nós somos vitoriosos, queremos viver sempre uma vida próspera, nós queremos ser os bonitos, como meu esposo brinca, os cheirosos, os charmosos. Essa vida aqui é tão maravilhosa, é tão gostosa, mas chegar e pregar a verdade em tempos de mentira requer ousadia, requer coragem. Pregar sobre céu e inferno é para o cristão corajoso. Pregar somente sobre prosperidade, pregar somente sobre você ser abençoado, pregar somente sobre você receber a bênção, sair daqui vitorioso, somente sobre isso. Temos que pregar sobre isso também, mas somente sobre isso, queridos. É um evangelho que não está sendo apresentado completo. O evangelho completo trará também pregações sobre a eternidade, principalmente sobre o reino de Deus estabelecido aqui na terra, e pregará sobre céu e inferno. Eu quero ler no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do verso 11. Diz assim, é João, o apóstolo João escrevendo: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançando para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Até aqui, o juízo de Deus. Aquele dia onde serão julgadas as obras.
há livros, conforme lemos aqui, que estão sendo escritos todas as nossas obras, tudo que nós fazemos um dia será julgado. E além dos livros, existe aqui um livro específico com a letra maiúscula, o livro da vida. Que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nos rendemos a Ele, e realmente focamos aí no reino de Deus, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas existem outros livros ali, que estão sendo escritas as histórias e as obras de cada um de nós. Certa vez, eu perguntei assim para Deus, meu Pai, quantos livros, né? Por exemplo, para mim, sobre a minha história, minhas obras, quantos livros sendo escritos diariamente sobre tudo que eu faço ou não faço e que será julgado? E aí me veio um estalo assim, poxa, se aqui no Brasil, alguns anos atrás, a informática revolucionou, modernizou a memória de tantas coisas, de livros, imagina no céu, queridos, que são muito mais adiantados. Então, com certeza, muita coisa é além do que podemos imaginar de informatizado. Mas, com certeza, esses livros existem registrando tudo o que você faz, tudo o que eu faço. E um dia virá o julgamento. Aqui a Bíblia fala que mortos ou vivos, quando Jesus voltar, todos, fala do mar, pessoas que faleceram, todos se apresentarão diante dele e serão julgados segundo as suas obras, segundo o que está escrito nesses livros. Isso traz temor para mim. Isso traz um temor. Isso me traz uma indignação também, como que muitos cristãos lidam com as coisas de Deus, como cristãos lidam com o pecado, como que pessoas que conhecem a palavra de Deus, como você que está aqui nesse salão, e já ouviu outras pregações, como que nós lidamos no dia a dia com a nossa vida, como que me traz uma indignação, como cristãos meio que brincam com Deus, e tudo que estão fazendo está sendo registrado nos livros, na história da sua vida, que um dia será julgado. Isso traz temor ao teu coração. Está sendo escrito lá o que você pensou, o que você fez na escuridão, escondido, que ninguém viu. Está sendo escrito lá todas as nossas obras, tudo que nós fazemos. Está sendo registrado. No capítulo 21, o novo céu e a nova terra. Então João diz, eu vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pastora, a senhora acredita no que a senhora leu agora em Apocalipse? Sim. Eu creio e acredito com a minha vida. Como?
Pela fé, pela confirmação de Deus no meu coração. Aqui nós vemos João registrando visões de, com certeza, o juízo de Deus, mas de também a oportunidade de novas coisas, de um novo céu, e de nós podermos ser chamados de filhos de Deus e habitarmos para sempre na eternidade. Mas também da escolha do ser humano, passar a eternidade no céu ou passar a eternidade no inferno. Eu quero usar, queridos, como exemplo, duas mulheres da Bíblia, que para mim representam, eu comentei isso ontem com as líderes, representam muito a atitude dos cristãos hoje. Porque o Brasil tem mais de 45 milhões de evangélicos declarados por toda a nação. Mas eu quero usar o exemplo dessas duas mulheres para demonstrar um pouquinho que mesmo com a revelação da palavra de Deus, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo sabendo que um dia nós seremos julgados, queridos, não se engane, nós seremos julgados. A esperança é que você está vivo aqui, e você está ouvindo isso de primeira mão, para decidir, a partir de agora, as páginas dos livros serem escritos de forma diferente a teu respeito. Você não morreu, não está morto. Dá tempo de nós realmente agirmos com temor e tremor. Dá tempo. Mas eu quero usar o exemplo dessas duas mulheres na Bíblia, para retratar um pouco como muitos cristãos hoje, não aqui, em nome de Jesus, mas muitos cristãos no meio evangélico lidam. Eu acho que com certeza é a forma totalmente errada, mas eu quero usar o exemplo da última mulher, como a noiva de Cristo, como a igreja, como o cristão que vai morar, vai habitar no céu. A primeira mulher que eu quero usar, eu vou contar um pouquinho da história, está registrado em Atos 5, você pode ler depois. É a história de uma mulher cristã, uma mulher que presenciou o avivamento, ela viu milagres acontecendo. Ela viu os apóstolos pessoalmente realizando milagres extraordinários. Ela presenciou o avivamento, a unidade, ela presenciou a igreja primitiva. Ela presenciou a união realmente assim, meu Deus, céu na terra. Lá estava Pedro, João, Tiago, que gostoso. E ela estava lá também, próxima de mulheres como a mãe de Jesus, como Maria Madalena, como Joana. Ela estava lá com o irmão de Jesus, Tiago, e ela presenciou tantas coisas. Talvez ela estivesse também no tempo da crucificação, não tenho certeza. Mas a Bíblia fala que ela e o marido venderam um campo. E lá no capítulo 5 diz assim, Ananias com sua mulher, está no primeiro versículo, com sua mulher decidiram vender um campo. Com sua mulher decidiram passar a perna nos apóstolos. Na minha linguagem de hoje, né? Decidiram tomar uma atitude, esconder o valor. Olha, nós vamos lá e entravam num conchavo, eles entraram num conchavo de chegar diante dos apóstolos e depositar um valor e dizer, não, nós vendemos por esse tanto. Vendemos por 100 mil, está aqui. Eles entraram num acordo. E a Bíblia fala, resumindo, que quando Ananias chegou, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, falou, Ananias, este é o valor que você vendeu o campo, a propriedade? Sim, é por esse tanto. E Pedro o adverte e fala, quereis mentir o Espírito Santo? Está brincando com Deus? E ali mesmo, Ananias expira e morre. E eles levam e sepultam. Entra a mulher de Ananias, Safira. E Pedro dá a oportunidade. Então, Safira, é pelo valor tal que você e o teu marido venderam o campo? Sim, esse valor. A mulher que presenciou avivamento, presenciou milagres, presenciou a igreja, ali diante de homens de Deus, mente. Então, Pedro fala, com o teu marido,
serás sepultada. Está aí à porta os pés dos homens que sepultaram teu marido. E ela também morre. Mas nós vivemos na época da graça, mergulhados no oceano da graça, queridos. Isso já foi na igreja primitiva, já na época da abundante graça de Deus e dos milagres. Pastora, que Deus é esse? É um Deus, o reino de Deus é de amor, mas também de justiça, queridos. E eu penso que hoje há muitos cristãos agindo como essa mulher Zafira, inconchável com o pecado, com o erro dentro da própria casa. Vocês me perdoem a franqueza. Eu estava compartilhando com as mulheres ontem. O retorno aqui diminuiu um pouquinho. Melhorou. Estava compartilhando aqui embaixo. Queridos, eu estou em contato com uma jovem lá do Rio de Janeiro. Ela se envolveu, infelizmente, com lesbianismo, e ela está num estado muito crítico, tomando medicamentos. Ela entrou, ela começou meio feliz com aquele relacionamento alguns anos atrás, e eu aconselhando, e procurando, e já aqui em Cabo Frio, indo lá visitar, e trabalhando, mas ela não quis. E agora ela está num tratamento psiquiátrico, está num estado terrível. Levou alguns anos, mas ela está num estado terrível. E da última vez que eu estive aqui, queridos, eu precisei ouvir da mãe dessa jovem falar assim: não, mas pelo menos ela está com uma moça que é de família. Aí eu, peraí, eu escutava isso da minha mãe quando eu morava no interior. Aquele rapaz é um rapaz de família. Olha, aquele rapaz... Não, peraí, eu não entendi direito. Não, pelo menos ela está com uma jovem que tem um carro, tem finanças, pode pagar a psicóloga dela. Pelo menos ela está com uma pessoa que gosta dela, está cuidando bem dela. Mais uma vez reafirma o nosso amor e misericórdia a todos os jovens, homens e mulheres que se envolvem com pessoas do mesmo sexo. Nós não discriminamos. Mas, querido, dentro da própria casa, sendo uma Zafira, me perdoe, mas inconchavo com o pecado, conivente. Pais que financiam o vício dos filhos dentro da própria casa, só para não se viciar lá fora. Então, eu compro para usufruir, para usar aqui dentro de casa. Pais que permitem, não, é melhor deixarem a minha filha morar, dormir com o namorado aqui em casa, é melhor aqui do que em um motel. Vocês me perdoem, queridos, mas ser cristão é ser ousado e falar a verdade em tempos de mentira. Tempos de mentira, de engano. Geração de evangélicos como Zafira, que preferem, diante de Deus, diante dos apóstolos, mentir. E não ter a coragem de dizer: Pedro, olha, eu quero falar. Aliás, já em casa. Que isso, Ananias, está doido? Olha o temor de Deus. Tudo que nós estamos fazendo será escrito no livro, nos livros. Seremos julgados pelo que fazemos. Queridos, me perdoem, mas uma pouca vergonha de falta de atitude, falta de postura. Eu tenho receio de perder a amizade com o meu filho, com a minha filha, com o meu marido. Eu tenho receio de me posicionar dentro de casa. Você não se posiciona, quem se posiciona é o diabo dentro da sua casa. Você faz isso aqui, não, eu não quero me posicionar. Você faz isso, então você sai da reta e deixa logo uma fileira de demônios entrar para destruir a casa. Me perdoe a franqueza. Zafira morreu, não estou dizendo que você vai morrer, mas espiritualmente tem muitas Zafiras, muitos cristãos morrendo. Tem uma geração de igrejas, de evangélicos aí, morrendo. Por não terem a coragem, a ousadia de dizer para o próprio marido: querido, você está fingindo que está sendo discipulado. Querido, você não fala lá para o seu discipulador que você não está gostando. Querido, você não está indo à igreja e fica mentindo para o pastor no telefone. Eu quero te dar um prazo para você falar a verdade, querido esposo. Porque se você não falar a verdade, eu vou precisar falar. Eu não posso ser conivente com o seu pecado. Ou entre irmãs: não, maninha, pode ir lá que eu vou te cobrir. Pode errar, pode arrebentar. Eu falo para a mamãe, para o papai, eu falo para o pastor, eu falo para a discipuladora que não foi bem assim. Ou entre
irmãs em Cristo. Mas, sabe, um conchavo, um relacionamento que só leva à morte. Leva à morte conjugal, leva à morte entre relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, leva à morte espiritual. Queridos, isso não agrada a Deus, isso será julgado no juízo final. Isso será julgado. Está sendo escrito nos livros. Vocês estão entendendo? Agora é verdade, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Quero dar um rápido testemunho da Franci. Quando chegamos lá, o jovem na Europa, assim que ele vai terminando os estudos, ele viaja ou ele vai morar com amigos, divide apartamento, começa a emancipação do jovem. E quando chegamos lá, a Lisa estava nessa fase, e a Franci, num discipulado, num dos primeiros, ela falou assim para mim: Lisa, olha só, a minha filha, eu vou deixar, ela quer viajar por aí pelo mundo, ela quer ir para a Inglaterra, talvez para os Estados Unidos, vou deixar ela ir por aí, né, agora, já fiz a minha parte, quero deixar ela viver a vida dela. Eu falei: Franci. E comecei a ministrar sobre ela se posicionar, sobre ela orar, sobre ela ajudar nas decisões. Aí veio a sugestão, né, da Lisa vir aqui, ficar 3 meses, fazer essa imersão. Queridos, olha, que coração da Franci, né? De se posicionar, ela e o marido. Não, é verdade. Tá, na palavra de Deus, assim, discipular a minha filha, não desistir dela, acompanhar até ela se casar. Assim, ela foi entendendo, e hoje ela está feliz da vida. Como que a Lisa voltou para lá? Ajudando no grupo familiar de adolescentes, ensaiando as crianças para a nossa festa que vamos ter, num processo, aprendendo. Mas, querido, ela se posicionou, ela e o marido, olha que bênção, se posicionaram. Uma geração zafira pode levar até uma igreja à morte espiritual. Uma geração zafira que não se posiciona em amor pode levar o grupo familiar à morte. Pode levar um casamento e necrosando, morrendo. Pode levar amizades a necrosar por você não falar, por você não se posicionar em amor. Mas, claro, pastora Lisa, não é só céu e inferno, mas vamos falar um pouco sobre uma geração de uma outra mulher na palavra de Deus. Eu fiquei, quem puder me dar aí um celular, fiquei sem hora aqui, subi sem hora, sem tempo. Vou me dizer o horário. Eu quero falar sobre uma geração ousada e de temor ao Senhor. Obrigado, querido. De temor ao Senhor. Eu quero falar sobre a geração de Abigail. Também não vou ler, mas vou contar rapidamente 1 Samuel 25. É uma mulher que o marido, o nome já é terrível, Nabal, que significa filho de Belial, ou seja, filho do inferno. E a Bíblia fala, e vocês cristãos conhecem a história, que Davi pediu socorro, alimento, a fazenda, a terra daquele homem Nabal, e ele se negou a ajudar. E aí Davi reuniu os homens e falou: o quê? Vamos lá. Porque isso é uma afronta. Davi já era uma autoridade naquela nação, ainda não era o rei, mas já estava sendo aclamado o rei em vários lugares. E Davi junta os valentes para ir lá. Enquanto ele está indo, Abigail ouve o que o marido dela fez. O que ela faz? Ela junta tudo que ela pode de comida, de alimento, coloca sobre os camelos, envia, pega uma mula, não era nem cavalo, uma mula, e pega e vai. E a Bíblia fala que ela vai descendo, porque onde morava era uma região montanhosa. Enquanto ela vai descendo, ela encontra Davi. E no capítulo, queridos, 25, diz que Abigail se lança aos pés de Davi e começa a interceder. E realmente a falar abertamente como que a atitude do marido dela tinha sido tola, errada. Que ela começa a interceder, ela começa a falar realmente sobre a grandeza ali de Davi. E eu estava lendo ontem, lá eu quero ler só um versículo. Depois você pode ler toda a história em casa. E ela pede: Davi, perdoa a transgressão da tua serva. Ela toma o pecado até do marido, do erro. Ela fala: perdoa a transgressão da tua serva, me perdoa, Davi, não vá lá, não destrua a nossa terra.
atende o meu clamor. E ela intercede pelo erro daquela casa, daquele marido sem sabedoria. E ela intercede. E no verso 33, Davi fala assim: bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma. E ali Davi decide poupar não só a família dela, como toda aquela cidade, porque ele ia matar todos os homens pela afronta. Eu não quero usar a história de Davi, mas a história dessa mulher, que ela se colocou, ela teve a coragem de interceder, de ir para os pés de uma autoridade interceder por aquela casa. Mas a Bíblia também fala que ela volta lá. E ela intercedeu, Davi foi embora, ela volta. E ela quer então conversar com o marido, trazer ele realmente a sã consciência. Mas quando ela chega, sabe o que o marido estava fazendo? Um banquete. Olha a afronta de uma casa que não tem o temor do Senhor. O cara se nega a mandar pães para Davi, mas faz um banquete, se embriaga. Ou seja, uma afronta no mundo espiritual. Ah, é? Davi está lá passando fome, eu vou fazer um banquete aqui. E naquele banquete ele está embriagado e Abigail olha e não vê que é o momento de falar. E ela deixa. No dia seguinte de manhã, ela vai e fala com ele, conta toda a história. E até pouco tempo, na minha mente estava que quando ela conta a história, aí Nabal morre, Deus queima ele. Pá! Não. Nabal ficou vivo 10 dias. Sabendo que tinha feito uma coisa errada e que a mulher dele intercedeu e que houve livramento e que houve realmente misericórdia por parte de Davi e por parte do Senhor. Sabe o que Nabal fez? Nada. A Bíblia fala que amorteceu o coração dele. Não é que ele morreu, não. Ele ficou reflexivo. Não fez nada. Ele poderia ter pego um dos cavalos dele, porque os homens poderiam usar cavalos, as mulheres usavam mulas. Ele poderia ter pego um dos cavalos dele e ter ido em direção a Davi, ao exército. Olha, eu vim aqui agradecer, vamos fazer uma aliança, eu quero ser um dos seus aliados. 10 dias o homem permaneceu com o coração duro. Aí sim, aí ele morreu. Uma geração de Abigail, que tem a coragem de realmente se lançar diante do Senhor, que tem a coragem e realmente vir com o coração quebrantado, e olha, perdoa a transgressão da tua serva, perdoa a transgressão de Nabal, porque o nome dele é esse, filho de Belial. E ela volta, eu penso que talvez, não está escrito aí, mas que nesses 10 dias ela tentou ainda convencer Nabal ao quebrantamento, ao arrependimento. Queridos, mulheres, homens cristãos com uma atitude de conserto, de quebrantamento, de acerto. Oh, Jesus, é para essa igreja que Jesus vai voltar. É para esses cristãos que habitarão no novo céu e na nova terra que nós lemos lá em Apocalipse. São esses que o nome está escrito no livro da vida. E mesmo podendo morrer ali nas mãos de Davi, né, como mulher indo lá, mas eu quero ser uma geração de Abigail. Eu não quero ser uma pastora, discipuladora, mãe. Eu não quero ser uma líder. Eu não quero ser uma mulher como a geração de Zafira e a atitude dela. Eu quero ser uma mulher, eu quero ser uma cristã, uma cidadã dos céus, comprometida com o reino dele, com os olhos na eternidade. Eu quero me comprometer de uma forma com a verdade da palavra de Deus e com a verdade do reino de Deus, de uma forma, queridos, que não importa se a minha vida está em risco, mas me posicionar com ousadia, com coragem, para falar a verdade em tempos de mentira. Quantos aqui querem ser essa geração de mulheres como Abigail? Quantos querem? Eu não consegui ainda, mas você quer? Eu quero ser. Mas Deus está me falando também que muitos aqui precisam de uma revelação. É um livro, uma série de livros. A divina revelação do céu, a divina revelação do inferno. Talvez muitos aqui precisem receber uma divina revelação do que será o céu, a eternidade, mas também uma divina revelação do que será o inferno. Uma divina revelação desses livros onde
Tudo o que você faz, as suas obras estão sendo escritas e será julgado um dia. Por isso, precisamos ter a coragem de ser como Abigail, nos posicionarmos, falarmos a verdade em amor, buscarmos conserto, nos quebrantarmos. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Quero te convidar você a ficar de pé. E eu quero fechar com uma história. Talvez você, já há muito tempo, na casa de Deus, e você diga assim: pastora, eu tenho sido uma Abigail. Eu tenho me posicionado como discipulador, como líder, como supervisor. Pastora, eu tenho procurado me posicionar na minha casa. Olha, eu pago um preço por não deixar as minhas filhas adolescentes namorarem, guardar o coração delas. Pastora, eu pago um preço para não deixar os meus filhos saírem para a balada. Pastor, eu tenho pago um preço para orar pelo meu marido, para jejuar. Pastor, eu tenho pago um preço para fazer o grupo familiar toda semana. Mas eu, pastor, onde está a minha recompensa? E essa história, eu ouvi de uma pastora e gostei muito. É de um casal missionário, que na década de 50, foram missionários na África. E eles ficaram lá quase 50 anos trabalhando lá. Se despojaram de tudo, adoeceram, tiveram várias vezes malária. E lá eles pagaram um preço alto para pregar a verdade da palavra de Deus. Se posicionarem pela verdade da palavra de Deus. Visando sempre o reino, a eternidade. E a Bíblia, essa história fala que quando eles já estavam idosos e prontos para se aposentar e ainda vivos, a igreja que os sustentava nos Estados Unidos falou: olha, é tempo de vocês voltarem. E eles voltaram na época ainda de navio. Claro, com um bilhete de terceira classe, porque naquela época as viagens não eram ainda aéreas, né? Voltaram de navio para os Estados Unidos, da África para os Estados Unidos. Lá com um bilhete de terceira classe. E eles foram pensando: poxa, chegando lá, nossos familiares vão estar lá no porto, vai ser tão bom ser recebido. Nós vamos chegar lá, nós vamos ser recebidos, né, pela nossa igreja que vai estar lá. Poxa, vai ser tão gostoso. E lá da cabine deles, o navio já chegando no porto, eles viram faixas coloridas, pequenos fogos, banda. E eles, uau, 50 anos sendo fiéis, falando a verdade, pregando o evangelho. Só que eles demoraram a sair do navio, eram terceira classe. Primeiro saiu a primeira, segundo, o pessoal, né, de terno, bem alinhado. Quando eles conseguiram sair do navio, não tinha ninguém lá. E as faixas já estavam tudo no chão, a banda tinha ido embora. E eles foram para casa, puxando lá as malas deles. E quando chegaram em casa, aquele homem, né, ele virou e falou para a esposa: 50 anos falando a verdade, 50 anos servindo ao reino de Deus. Olha a nossa recompensa aí. E a mulher foi orar, e ele falou: você que ora mais do que eu, pergunta aí para o seu Deus, cadê a nossa recompensa? E ele foi caminhar. E ela ficou lá. Quando ele voltou, ela estava na cozinha, fazendo as coisas. Ele, e aí, perguntou para o seu Deus, cadê a minha recompensa? Cadê a nossa recompensa? Você perguntou? Tantos anos servindo a ele. E a mulher falou: sim, eu perguntei. Ele respondeu? Sim, ele respondeu. O que ele respondeu? Ele respondeu que nós não chegamos em casa ainda. Nós não chegamos em casa ainda. Você não chegou em casa ainda, querido. Não espere que a tua fidelidade no grupo familiar, ou que a tua fidelidade, vamos começar pela palavra de Deus, de viver com integridade. Não espere. Talvez a recompensa será aqui. Mas não espere a recompensa nesta terra. Eu repeti a conferência quase toda aqui. Quanto mais almejamos do céu, menos desejamos da terra. Quanto mais focamos na eternidade, menos desejamos desse planeta e dessa terra, seja um passaporte, seja uma viagem, seja o que for. A tua recompensa, teu galardão, está guardado para você viver uma eternidade. Lembra daquela poeirinha que eu joguei ali? Uma eternidade de recompensa. Eu ainda não cheguei na minha casa.
A minha cidadania é dos céus.